seja bem-vindo em nosso canal do YouTube, Obra na Amazônia. Meu nome é Cleberson, reúno na igreja que está em Porto Velho. Nós iremos dar prosseguimento na leitura do livro Ministro de Deus, um livro que trata um foco mais na liderança, né? Irei compartilhar alguns pontos do capítulo 7. E o capítulo, ele vem falar sobre ser fiel ao Senhor e conduzir a próxima geração a servi-lo, Tema muito importante, e interessante. Nós, como os ministros de Deus, servos de Deus, nós temos uma grande missão, que é introduzir os filhos de Deus para entrar no reino, preparar, essa geração, os filhos de Deus, para que todos possam estar servindo, fielmente ao Senhor. Deus está procurando servos fiéis e o Senhor nos chamou, chamou para servi-lo. E nós precisamos ser esses servos fiéis ao ministério, aquela porção que o Senhor nos deu, nos coube hoje, que é servir a casa, edificar a igreja. E hoje Deus tem uma casa, e sua casa é a igreja. No Antigo Testamento, essa casa representava a nação de Israel. Então nós hoje, como servos do Novo Testamento, nós temos uma grande missão, que é servir a casa de Deus, edificar a igreja, preparar os filhos de Deus a entrar nesse reino, aperfeiçoar os irmãos para que eles possam exercitar o seu dom a fim de ter esse ministério, esse único ministério que é para edificar a igreja, levar todos a estarem enganjados, comprometidos, servindo ao Senhor. E um ponto muito importante, na leitura desse livro, você que acompanhou, é a questão de nós nunca estacionar em nossa vida espiritual. Nós precisamos sempre o quê? Avançar, a progredir, nunca retroceder e nunca olhar para o passado, pelas experiências passadas, por mais que tenham sido boas. Mas nós precisamos sempre avançar e buscar experiências novas e viver em novidade de vida, Porque o nosso Deus é sempre novo, graças a Deus. E nós vimos na leitura uma experiência de Josué, Josué foi um grande líder que sucedeu Moisés, onde ele tinha uma grande missão de introduzir o povo de Israel a entrar na terra de Canaã. E graças a Deus ele foi alguém que fez várias conquistas, lutou e introduziu o povo. Só que entrando na terra de Canaã, depois que eles ali se alojaram, começaram a viver ali naquela terra, mas faltavam ainda muitas terras para conquistar. Isto está em Josué capítulo 13, versículo 1, onde fala: Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então mostra ali que faltava muita terra, mas por ele já estar em idade avançada, faltou terra. O que nós podemos trazer essa aplicação espiritual, amado irmão? Nós não podemos envelhecer espiritualmente. Sempre precisamos buscar novidade de vida e buscar sempre conquistar esse Cristo maravilhoso, representado como nossa boa terra de Canaã. Então nós temos que sempre avançar, não envelhecer espiritualmente, ganhar mais esse Cristo. No Antigo Testamento, eles tinham que lutar contra os gigantes. Trazendo algo para nós, esses gigantes representam hoje a nossa vida da alma, o nosso velho homem. O inimigo hoje está em nosso interior, a nossa vida da alma. Então hoje o maior inimigo para nós conquistar esse Cristo e servi-lo está dentro de nós, que é a nossa vida da alma, nossa mente, a vontade e a emoção, esse velho homem que às vezes impede de nós servir o Senhor. E às vezes nosso conforto, nós queremos preservar muito a nossa alma, Qualquer situação às vezes sobrevém sobre nós, às vezes nós nos armamos em vez de nós aplicar a cruz de Cristo,
nós muitas vezes não queremos ser tocados, nós não queremos sair da passividade, muitas vezes nós queremos ficar no anonimato, vivendo a boa vida da igreja. Mas o Senhor quer que hoje nós nos apresentemos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável para servir, sair da passividade, sair da inércia, né? Porque nós temos uma missão, né? Ganhar mais de Cristo, edificar a igreja, e falta ainda muita terra, muito trabalho ainda para ser cumprido hoje, né? Nessa era atual. Então, para isso nós temos que negar a nós mesmos. Às vezes o maior problema é a nossa comodidade espiritual. Tem um capítulo de Jó, capítulo 29, do versículo 6 e 18, retrata muito a questão de às vezes nós viver nosso conforto, nossa vida da alma, viver a boa vida da igreja, e muitas vezes nós não saímos da nossa passividade. Aqui fala assim em Jó, versículo 2 em diante: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como foi nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite e de rocha me corriam ribeiros de azeite. E no versículo 18: e eu dizia, no meu ninho inspirarei, multiplicarei os meus dias como areia. Então, que retrata aqui Jó, quando vivia aquela vida confortável, mas era uma pessoa que ainda não tinha uma experiência forte com Deus. Deus teve que tocar no ninho dele. Muitas vezes nós criamos nosso ninho, né, ali nosso conforto, e nós não queremos sair, né, sair para a luta, sair de nós mesmos. Então, o grande, né, empecilho é às vezes nossa vida da alma. E por isso que muitas vezes Deus permite tocar no nosso ninho, para que possamos sair de nós mesmos e nos apresentar ao Senhor. E então, por isso que ele fala em João 12, versículo 25, o Senhor, que ama a sua vida, perderá, né? Quem ama a sua vida, alma, você vai perder quando o Senhor voltar. Mas aquele que odeia a sua vida, alma, neste mundo, preservará para a vida eterna. Então, a questão trata o quê? Que nós precisamos não preservar a nossa vida, alma, porque quando nós amamos muito a nós mesmos, vivemos nossa comunidade espiritual, no nosso conforto, nós estamos preservando a nossa alma, mas quando o Senhor voltar, a nossa alma não foi salva. Por isso, amado irmão, vamos sair do ninho, vamos sair de nós mesmos e vamos conquistar Cristo, né? E nunca estacionar espiritualmente. Josué, no capítulo 24, versículo 15, dele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa foi a reação de Josué depois de conquistar a terra. E o povo também, né, reagiu dessa mesma forma de servir o Senhor. Só que o grande problema que nós vimos é que essa geração que entrou em Canaã, né, surgiu uma outra geração, né, que passou a fazer mal perante o Senhor. Essa geração não era uma geração que serviu o Senhor com alegria, mas começou a fazer mal que é perante o Senhor. É uma geração que não conhecia o Senhor, né, não conhecia os feitos do Senhor. Então levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Isso está em Juízes, capítulo 2, porque onde nós vamos entrar agora no contexto, na época de Juízes. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Mas por que será essa geração não conhecia o Senhor? Então o povo, né, ele acabou abandonando ali a prática de invocar o nome do Senhor, de depender do Senhor. Muitas vezes eles às vezes clamavam por estar passando por alguma dificuldade, alguma provação, né? Nós vimos ali quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um libertador para salvar. Mas depois eles acabavam, né, estacionando, né, ali espiritualmente, vivendo na sua vida da alma, fazendo o que era mal perante o Senhor. Em Juízes capítulo 2, nós vemos isso aqui, versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Lamentável, amado irmão, né? Lamentável ver essa situação de um povo que não conhecia o Senhor. Ou seja, isso é um alerta para nós que somos pais, que estamos à frente.
nós precisamos preparar uma geração forte, que conheçam a palavra fundamental, a palavra profética, que conheçam o Senhor de fato, porque essa geração que nós precisamos preparar é uma geração que vai trazer o Senhor de volta, é uma geração que é a coluna base da verdade da igreja, são os guardiões da verdade, são aqueles que o Senhor possa contar hoje, né? Então nós vimos uma situação ali que não houve um cuidado ali, e aí uma geração surgiu que não conhecia o Senhor, né? Que o Senhor possa nos guardar nesses tempos finais, né? Nós que hoje cuidamos de irmãos, de jovens, adolescentes, cuidamos dos nossos filhos, precisamos, né, inculcar esse Cristo. E graças a Deus que naquela época levantou Samuel, né? Samuel foi filho de Ana. Nós vimos que Ana, ela pediu um filho ao Senhor, né? Então nós vemos aqui no versículo 1:28, né? Fala assim: pelo que também o trago, né? 1 Samuel capítulo 1, né? Versículo 28. Pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor pedi e eles adorarão ali o Senhor. Isso vem falar a questão de Ana orar ao Senhor e pedir um filho. Ela entregou esse filho ao Senhor. O que nós podemos ver aqui é que ela orou uma oração conforme a vontade de Deus, não uma oração para satisfazer os seus próprios desejos. Isso é uma grande lição para nós. Como nós estamos orando ao Senhor? Nós temos orado só para vir um reino para nós? Orarmos para que Deus faça a vontade de vir um reino dele aqui nessa terra? Que possamos ter esse coração absoluto para o Senhor, uma oração que toque na vontade de Deus, e possamos estar unindo essa vontade. E uma experiência da Ana também foi do fato de ela ter consagrado seu filho por toda a sua vida, né? E isso é uma grande reflexão para nós que somos pais, nós preparar os nossos filhos ao Senhor. Samuel foi alguém que serviu a casa de Deus, mas graças a Deus que ele nasceu num ambiente saudável, onde a mãe dele inculcou a palavra de Deus. E na situação ali da época que Samuel vivia, o sacerdócio estava degradado. E na época tinha o sacerdote Eli, né? Então havia uma degradação naquela época. E aqui no versículo de Samuel 2:12 fala que na época os filhos, né, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, não se importava com o Senhor, né? Eli já tinha estava envelhecido, né? E os filhos dele não se importavam com o Senhor. Isso está aqui em 1 Samuel 2:12. E vemos que Eli foi o principal responsável para a degradação do sacerdócio, né? Então, a atitude dele repercutiu naquela geração, naquele sacerdócio. E nós vemos que os filhos de Deus não se importavam com o Senhor. Ó Senhor Jesus, amado irmão, nós precisamos nos importar com o Senhor. Nós que somos pais, nós que cuidamos dos irmãos, nós precisamos preparar uma geração forte que se importe com o Senhor, né? Por isso nós temos que estar cuidando um dos outros. Graças a Deus que hoje nós temos uma rede de cuidado, onde existem vários segmentos que estão cuidando dos adolescentes, dos jovens. Nós temos MBI. Para que isso? Para inculcar a palavra no coração dessas pessoas. Nós temos um segmento que cuida das irmãs também. Tudo isso é preparar os irmãos para servir o Senhor, preparar os irmãos para entrar nesse reino, né? Então nós temos uma grande missão como líder, né? Tá buscando o Senhor, não estacionar espiritualmente e cuidar dos irmãos, cuidar dessa geração para que eles possam ser vencedores. E como Moisés no Antigo Testamento, né, cuidou fielmente da casa de Deus, nós precisamos cuidar. Isso em Hebreus capítulo 3, versículo 5, 6, fala que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, né? Nós precisamos ser fiéis. O Senhor está precisando de servos fiéis que cuidam de sua casa, que preparam uma geração para servir e para entrar no reino. E cuidar da casa é preparar os membros para entrar no reino, preparar os membros para ser aperfeiçoado e servir ao Senhor. E por isso que nós, como servos do Senhor, nós temos que estar cuidando da casa de Deus e começando o nosso lar. Se nós pegarmos aqui em 1 Timóteo capítulo 3,
versículo 4, 5, fala que o bispo deve governar sua própria casa. Na versão King James fala: o bispo deve governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos, a lhe serem submissos com todo respeito. Portanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Senhor Jesus, a família é a base da igreja, né? A família é a base da sociedade. Se a família está sendo bem suprida, alimentada, vai repercutir na edificação da igreja, né? Por isso nós precisamos, como servo de Deus, como pais, né, tanto humanos e pais espirituais, precisamos cuidar dos nossos filhos em casa e cuidar dos filhos de Deus novos na vida da igreja, para que eles sejam supridos, cuidados, aperfeiçoados, para que eles possam exercitar seu dom a fim de ter um ministério e servir a casa do Senhor e preparar todos os filhos de Deus a entrar no reino. Então, para isso, pesa essa obrigação, amado irmão, essa responsabilidade, nós como os mordomos, como servos na casa de Deus, né? Para isso temos que estar sendo fiel ao Senhor. Não estacione, né? Mas sempre avance espiritualmente, seguindo a palavra profética que nós temos recebido nesses últimos tempos, né? Samuel, nós falando de Samuel, é um jovem especial, né? Que estava crescendo na graça, na sabedoria, né? 1 Samuel 2,26 fala: mas o jovem Samuel crescia em estatura, né? E no favor do Senhor e dos homens. É alguém que estava crescendo no Senhor. Em contrapartida, os filhos de Eli, eles começaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Samuel não foi influenciado negativamente. Nós vivemos um mundo hoje onde está sendo bombardeadas de elogias, esse mundo, né? E nós precisamos não nos moldar a nos conformar com esse mundo. Ser aqueles que seguem a palavra profética, nada contra a correnteza, né? Porque se nós hoje sermos influenciados por esse mundo e não crer no falar do Senhor, as pessoas que estão atrás de nós acabam sendo influenciadas. Isso vai afetar na edificação da casa de Deus. Que possamos ser guardados, né, na igreja. A igreja é a casa de Deus, a baluarte, né? A coluna e baluarte da verdade. E nós somos esses guardiões da verdade. Jesus é o Senhor, né? Então Samuel é alguém que ele era profeta no Senhor, né? Ele, em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 fala: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então a palavra profética estava com Samuel, né? Ele é alguém ali que foi estabelecido pelo Senhor como profeta. E na época de Samuel, amados irmãos, foi restaurados duas importantes funções, que era levar o povo de Deus, né, à presença de Deus, e na época dele a palavra era rara, então foi restaurado o falar profético. Graças a Deus, amados irmãos, nós temos muita abundância da palavra profética, né? E hoje nós temos um papel de introduzir, levar os filhos de Deus a buscar a presença de Deus, né? E é por meio do falar profético hoje que o Senhor tem dispensado os nossos apóstolos que nós temos recebido uma direção ao Senhor, né? Graças a Deus. Então, o Samuel, nós vimos no livro que ele teve a função de sacerdote, profeta e juiz. Ele era chamado do homem de Deus, né? Ele cumpriu, né, fielmente seu ministério. Mas nós sabemos também que ele teve dificuldade da questão da casa, né, de cuidar dos seus filhos, né? Os seus filhos acabou não fazendo aquilo que era saudável ao Senhor, e começaram a fazer aquilo que era mal perante o Senhor. Então é uma advertência para nós, né? Nós que servimos o Senhor, né, como os bispos, presbíteros, nós precisamos cuidar bem da base, que é a família. Cuidar das nossas esposas, cuidar dos nossos filhos, para que eles possam ser guardados com a palavra fundamental, com a palavra profética, a fim que eles possam também servir e seguir o Senhor, né? E não só filhos carnais, mas nós temos filhos espirituais, né? Que nós temos que preparar essa geração a conhecer o Senhor, né? Então existem vários princípios maravilhosos nesse capítulo e que possamos extrair a vida que está nesse capítulo e buscar aquilo que é advertência para nós, né? Não estacionar, né? Mas sempre progredir. Então, se você gostou desse vídeo,
curte, né? Ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo para os seus colegas, amigos, familiares. Também ali interage no chat, tá? E até mais. Grande abraço.